Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes da pedagogia. Nós vamos fazer a nossa revisão de véspera da avaliação presencial 1, a nossa AP1 de Sociologia da Educação. Lembrando que nós temos um combinado, e esse combinado, que a depender do resultado da turma, nós faremos aí a liberação dos vídeos sínteses, nesses vídeos sínteses com uma questão para que vocês possam responder durante o vídeo também, valendo um ponto extra. Lembrando que esse ponto extra não é uma normativa do CEDERJ nem da UERJ, mas é uma metodologia didática que nós buscamos com Sociologia da Educação auxiliar vocês na compreensão dos conceitos dos nossos estudos, até mesmo porque a Sociologia da Educação ela traz um conteúdo denso e nós sabemos que exige de nós um pouquinho de esforço aí para nos organizarmos nesse correr da vida. Eu acredito que vocês não vão precisar desses pontos extras, porque as questões da avaliação não são difíceis, mas elas exigem de nós um pouco de atenção, de reflexão crítica e de voltar a alguns conceitos que são importantes durante as aulas. É por isso que nós vamos tratar aí de todas as questões, ok? O que é importante que vocês entendam para a nossa revisão? Que essa avaliação será da aula 1 a 6. Eu vou explicar por que da 1 a 6, embora esteja aqui nesse slide de 1 a 5. Quanto às questões, ela é composta por 4 questões dissertativas. O que isso quer dizer? Que nós não teremos nenhuma questão objetiva de marcar X, enfim, de relacionar. Vocês terão que escrever sobre essas questões, dissertar sobre elas, mas é importante que vocês estejam atentos aos comandos da questão. O que isso quer dizer? Uma questão ela vai trazer um contexto. Dentro desse contexto, por exemplo, estudamos na aula 2, ouvimos na aula 1 sobre determinado autor, agora cite ou defina ou argumente ou cite exemplos sobre. Só que, ainda que vocês citem exemplos, é preciso articular e relacionar aquilo que vocês estudaram, ok? A gente precisa ver nesse exemplo, a gente precisa ver nessa diferenciação que vocês ali aprenderam as questões, os elementos principais de cada aula estudada. Mas é só ler com calma cada questão, iniciar por aquelas que você está fresco na memória, que vocês lembram ainda, depois retornar por aquelas que não lembravam ainda e lembrar sempre dessas reflexões e dessas argumentações articuladas aí durante as aulas. Ok? Quanto ao nosso conteúdo, por que a aula 1, embora esteja no cronograma, vocês não precisam revisá-la? Porque a nossa aula 1 não era propriamente um conteúdo em si, mas ela trazia a apresentação da disciplina, para que vocês me conhecessem, tivessem esse primeiro contato com a sala de aula virtual, entendesse que tem uma estruturação, embora tenha mudado o conteúdo do nosso curso, permanecem alguns elementos. Que elementos são esses? A história da sociologia, a importância e sua relevância, as questões dos clássicos, do nosso tripé clássico da sociologia da educação, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, e também o estudo da cultura, das novas tecnologias digitais de comunicação e informação e as questões contemporâneas do nosso tempo, tá bom? E tinha ainda um fórum de apresentação onde vocês destacaram ali as expectativas quanto às aulas. No que tange a nossa aula 2, acho que agora está indo, está passando aqui. Que tange a nossa aula 2, que é o contexto histórico do surgimento da sociologia. Eu recomendo que vocês revejam alguns pontos principais, porque nós já tratamos na nossa aula ao vivo sobre essa aula 2, sobre esse contexto histórico do surgimento da sociologia, a sua importância, a sua relevância para a educação, porque o objeto de estudo da sociologia é a sociedade. Mas não só a sociedade, nós convivemos em sociedade, a sua estrutura, a sua organização, como ela se sistematiza, como ela ali faz os seus contratos sociais, esses processos que interligam, que nos articulam nos grupos, nas instituições e nas associações. Quem não leu também tem um texto complementar que se chama A Sociedade Educa, que vai tratar ali do princípio educativo da nossa sociedade, a escola como uma instituição social, um espaço onde a educação sistematizada acontece, onde nós temos
né, contato com esse conhecimento científico que foi produzido historicamente pela humanidade, mas temos outros espaços, instituições sociais que também educam. Ou seja, na nossa família, como nascemos na nossa família, temos ali a educação. Nós nos educamos nesse instituto social que é a família. Aprendemos a falar, a nos comunicar, temos o primeiro contato com a oralidade, as primeiras palavras, com a linguagem, com as nossas expressões, com os nossos valores, enfim, com ali, né, esse primeiro espaço social que nos educa, assim como uma instituição social cultural, traz os seus aspectos ali da cultura de um povo, educando esse povo naqueles aspectos, assim como a igreja é uma instituição social que interfere nas nossas relações, nos nossos valores, na forma como nós interagimos e nos comunicamos com outros. Assim como, ainda que não seja uma instituição formalizada, mas o espaço virtual também da internet, das novas tecnologias, tem estabelecido novas relações sociais e tem nos educado para algumas questões também. Então, entender, né, essa importância da educação no seu sentido lato, no seu sentido amplo, para pensar como nós vamos aprendendo e vamos nos modificando, nos transformando nesse estudo entre sociologia e educação. No que tange ao contexto histórico do surgimento da sociologia, que se deu a partir do século XV, nós vimos que teve a sua relação com o humanismo, que consolidou, né, consolidava razão e fé, tendo o ser humano como objeto de estudos. Porém, no século XIX, Auguste Comte, ele propõe uma nova corrente de pensamento. Que corrente é essa? O positivismo. O que o positivismo buscava? Reformar essa sociedade através de uma filosofia positiva. Temos ainda, no século XIX, o humanismo, né, o historicismo, aliás. E o historicismo, ele buscava o quê? Dar relevância e importância ao caráter histórico do ser humano. Entre 1920 e 1950, nós temos outras correntes de pensamento que vão trazer novas perspectivas para as ciências humanas e também nos fazer repensar os estudos e objetos da sociologia, que é a sociedade e as suas relações humanas, que é a fenomenologia, o estruturalismo e o marxismo. Eu quero que vocês observem nessa aula, contudo, a grande influência do positivismo para pensar essas ciências humanas e que reverberam até os nossos dias questões importantes, tanto na Europa, quanto na América Latina, como aqui no Brasil, para entendermos um pouco como foi se formando esse pensamento social e essa realidade, a partir dessa corrente positivista. Quando ela propõe essa filosofia positiva com o intuito de reformar a sociedade, nada mais é do que todas as ciências e o espírito humano se desenvolver em 3 fases distintas, que é a teológica, a metafísica e a positiva. Na fase positiva, esses fenômenos naturais eles não poderiam ser reduzidos só ao quê? A um princípio, que era Deus e natureza, como se tinha antes. Mas as causas que são buscadas nas leis, entendidas como relações constantes, relações imutáveis e presentes em todos os fenômenos. O positivismo ele representa uma ruptura com o idealismo filosófico, que passa a exigir, né, um maior respeito a quê? A essa experiência, a esses dados positivos, que recupera nesses referenciais, né, que são recuperados nesses referenciais do empirismo, dessa experiência. Comte via na sociologia o fim essencial de toda a filosofia positiva, cabendo a ela, cabendo a essa filosofia positiva, reorganizar toda essa sociedade. Após o quê? Após uma reforma intelectual do ser humano. Portanto, a sociologia, ela levaria a uma totalização do saber, relacionando tudo com a humanidade. Nós podemos dizer, em síntese, que Comte ele buscava aplicar os métodos das ciências naturais ao estudo da sociedade, visando um objetivo rigoroso que pudesse fundamentar a reorganização social. Essa perspectiva, essa corrente de pensamento, ela influenciou o desenvolvimento da sociologia e a sua relação com a educação.
porque ela propôs uma abordagem mais científica para a compreensão e a intervenção da realidade social. Na nossa aula 3, o que nós temos? A importância da dimensão primária e secundária, uma dimensão subjetiva para compreendermos essa relação entre sociedade e educação. A socialização, de acordo com a autora, ela é o processo pelo qual o indivíduo aprende a se tornar um membro da sociedade. E esse processo, ele vai envolver o quê? A imposição de padrões sociais à nossa conduta individual. A socialização primária, ela seria a fase, o momento em que esse indivíduo ele experimenta na infância como ele se torna ali membro da sociedade. Tendo um estágio inicial, as orientações dadas por esse núcleo familiar, que teria um valor absoluto para a criança, para que ela desenvolvesse ou para que ela desenvolva padrões sociais alternativos. É, portanto, nessa interação com a família que a criança ela começa a desenvolver a sua identidade, ter esse processo de identificação e de internalização. Já a socialização secundária, para a nossa autora, lá no texto estudado nessa aula, compreende todos os processos posteriores a essa socialização primária. Por isso, termo secundário, segundo, que vem depois. Porque o indivíduo ele estaria sendo introduzido a um setor, a um espaço social específico. Esse tipo de socialização, ele ocorre, por exemplo, na divisão social do trabalho, onde há os desempenhos das funções sociais específicas, as quais exigem um conhecimento especializado, muitas vezes legitimado por instituições. A gente viu aí na Revolução Industrial a maquinaria, a introdução da maquinaria, da seriação, da produção em série, da produção em massa, que ressignificou toda a divisão do trabalho. No espaço social da escola, nós também temos uma divisão do trabalho, nós temos ali, por vezes, a crítica que se faz à fragmentação do conhecimento, essa divisão do trabalho nas disciplinas onde não se tem todo articulado. Lógico que pela crítica nós buscamos romper com isso, mas aí dá algumas relações aproximadas e distanciadas de onde surge essa maneira, essa forma aí de filosofia para se pensar, essa reorganização social. Podemos dar alguns exemplos práticos dessa dimensão subjetiva na construção social da sociedade, da nossa realidade. Na socialização primária, nós podemos pensar uma criança, quando ela aprende em casa a importância de dizer por favor, com licença, obrigado, como ela vai internalizando essas normas e também, às vezes, ao observar os seus familiares e ser corrigida por eles, quando ela não as usa. Com o tempo, a criança, ela não apenas repete as nossas palavras, mas ela compreende qual é o valor social dessas palavras. Ela incorpora esse valor social ao seu comportamento. Então, há aí, já nesse primeiro contato familiar, uma internalização de regras sociais, ainda que essas regras sociais sejam internas da sua família. Podemos pensar um exemplo de socialização secundária. Quando um estudante de direito ou de qualquer outra área do conhecimento, mas direito, por exemplo, aprende esse vocabulário jurídico, que por vezes é tão difícil a nós compreendermos essa linguagem jurídica. Então, quando esse estudante ele aprende esse vocabulário jurídico, ele também passa a entender quais são as normas de conduta em um tribunal. Um tribunal não tem as mesmas normas de conduta que nós temos em outros espaços sociais. Ele aprende a importância de uma argumentação lógica, porque ele precisa defender o seu cliente. Ele passa a identificar qual o seu papel como advogado. Ele passa a internalizar esses valores e essas práticas da sua profissão, não só de um determinado espaço social. Então, demonstra ali essa construção subjetiva que se dá nessas relações sociais, essa
formação, esse processo identitário, profissional, e também uma nova forma que esse estudante passa a ter de ver o mundo, de ler o mundo, e que acaba sendo influenciado por esse contexto social mais específico. Na nossa aula 4, nós tratamos uma dimensão objetiva da sociedade. E o que nós entendemos por essa dimensão objetiva, né? Essa perspectiva sociológica, dentro dos estudos da sociologia, ela analisa a sociedade como uma construção humana objetiva. O que isso quer dizer? As ações dos indivíduos, eles moldam a sua convivência social. As instituições sociais, citamos já alguns exemplos aqui, são compreendidas dentro de padrões comportamentais estabelecidos. Organiza a vida em sociedade. Exerce também o quê? Um controle sobre as nossas vidas, um controle sobre os indivíduos. O que se destacam aqui? Linguagem e cultura, como elementos fundamentais dessas instituições. A linguagem, por uma ordem, né, de conceito, de classificações, ela acaba legitimando significados, produzindo sentidos diferenciados e influencia a forma como nós percebemos a nossa realidade. A cultura, por sua vez, ela abrange o conhecimento, as crenças, a arte, as leis, os costumes, as tradições que são transmitidos, que são aprendidos, são transformados e ressignificados através das gerações, né? E refletem a nossa capacidade humana de criar e recriar e produzir novos sentidos na nossa realidade social. Vejam, né? O comportamento não é sempre o mesmo. Determinadas sociedades, vamos pensar na moda. A moda não foi se modificando historicamente, às vezes há um retorno de algumas questões, mas é sempre com um elemento diferenciado de acordo com aquele contexto social, político e cultural a cada época. Então, nós podemos dizer que o ser humano, ele é simultaneamente produto e produtor dessa sociedade, em um processo que é o quê? Dialético contínuo. Ou seja, a dialética vai dizer, não é isto ou aquilo, é isto e aquilo, né? Nós vamos perceber as contradições de cada contexto histórico social, de constituição dessa sociedade. Na nossa aula 5, que vimos na nossa aula 5, começamos com o estudo de um clássico, Émile Durkheim. O que Émile Durkheim nos traz como importante? Primeiro, a sua teoria do fato social. E o que consiste, né, o fato social? Ele consiste nas maneiras de agir, de pensar, de sentir, que são exteriores a nós. E essas maneiras, elas são dotadas, né, para o autor, de um poder de coerção, em virtude do qual se pode impor a ele. Émile Durkheim, como nós vimos no texto, ele foi um sociólogo francês. Ele caracterizou o fato social como objetivo porque ele vem da corrente do positivismo. A gente precisa relacionar isso. Exterior e coercitivo, moldando as ações e os pensamentos de cada ser humano em sociedade. Ele ainda destaca que o fato social ele tem algo de particular, algo específico, que é resultante da vida em comum e das interações entre essas consciências individuais, que existem independentemente, né, das formas individuais nos quais elas se manifestam. Parece confuso, mas ele traz algumas situações que a gente pode pensar, né? Vamos pensar agora aqui em situações cotidianas da escola, segundo 3 eixos, nessa perspectiva aí de pensamento. Temos a exterioridade, podemos pensar no sistema de avaliação escolar, nas provas, nas notas, nos critérios de aprovação, que é exterior aos estudantes, ou seja, a AP1, a D1, ela foi pensada não por vocês, estudantes da pedagogia, mas ela foi pensada por essa instituição social, por um consórcio que reúne várias instituições e que estabeleceu alguns critérios e algumas normativas.
Então, precede a entrada de vocês na universidade. Existe, independente das opiniões, ainda que a gente faça as críticas e manifeste os nossos desejos, né, individuais, mas elas são pré-existentes ali, há uma estrutura que compõe esta universidade. Segundo, pela coerção, a obrigatoriedade de... Vejam que é né, eu não queria dizer anacronismo de um tempo histórico, talvez uma analogia que seja distanciada, mas pensando em alguns exemplos, pensando no texto também daquilo que a autora vem nos trazer. A obrigatoriedade de comparecer às aulas, ainda que, quando é presencial, 75% de presença por lei. A distância, aí é uma outra organização do tempo. Mas você precisa cumprir um horário, um cronograma, uma matriz curricular, uma certa carga horária letiva também anual. E aí, os estudantes, eles se adaptam, eles se adequam a essa rotina escolar. Mesmo que eles preferissem estar fazendo outras atividades, estarem na praia, estarem fazendo alguma atividade física, né? Eles estão ali na coerção, coagidos a estarem naquele lugar. Então, a escola, ele exerce essa coerção, e essa coerção é necessária para quê? Para garantir o funcionamento e a organização dessa instituição. E também para que nós possamos ter contato aqui com esse conhecimento científico, com esse conhecimento histórico da sociologia, nas suas interrelações. Então, vejam como não é só teoria. A teoria, ela tem uma relação direta com a nossa prática. A gente pode investigar que teoria e prática, elas são indissociáveis, porque nós a percebemos e percebemos os sentidos que são produzidos e os significados dessa teoria de acordo com cada momento histórico em que ela foi construída, percebida e analisada. A independência, a existência de um currículo escolar, de um currículo universitário, com as suas disciplinas, com o seu conteúdo programático, independente das nossas manifestações individuais, de professores e de alunos, ainda que seja construído coletivamente, né, a sua finalização expressa ali uma intencionalidade. E, por vezes, infelizmente, ela é feita sem a nossa participação, ela é feita com instâncias superiores e nós seguimos essas instâncias superiores, ainda que haja discordâncias ou modificações que nós queremos fazer. Ainda bem que a gente tem os espaços de resistência, aí que entra a sociologia, né? A teoria e aquilo que Emily Durkheim, né? Durkheim foi estudando sobre os fatos sociais, nos levam a pensar essas questões. Mas em que a gente pode aprender da teoria desse autor e refletir criticamente nos nossos espaços de resistência dos movimentos sociais e das lutas sociais, aqui falando de sociologia, que são extremamente importantes para modificar não só essa estrutura social, a organização da sociedade, mas a estrutura social do funcionamento de uma instituição formal de ensino, que é a escola, que é a universidade. E, por fim, na nossa aula 6, nós temos ainda as contribuições do autor para nós pensarmos a educação. Pensarmos aí quais são as necessidades, quais são as características de cada sociedade no momento histórico. Ele, na sua análise, ele foi percebendo que era possível associar essas características da sociedade por meio dessa teoria dos fatos sociais. Pode ser que hoje existam outras formas de analisar e de verificar a organização da sociedade. E para ele, o que era importante para esse autor? A moral. A moral como essencial para a vida em sociedade, composta por disciplina, por adesão aos grupos sociais e pela autonomia da vontade. A disciplina, né, para esse autor, ela regulariza a nossa conduta social, a nossa conduta individual e nos orienta para um determinado fim. Quando nós adentramos a um grupo social, por sua vez, esse grupo social ele pode direcionar as nossas ações individuais para fins coletivos. Referindo-se ao quê? A uma vida que nós passamos a ter em grupo social. Então, a autonomia da vontade é a aceitação consciente das regras que orientam essa conduta individual baseada na compreensão das suas razões.
O Durkheim, ele argumenta ainda que a educação, ao socializar as novas gerações, ela cumpre um papel fundamental na sociedade. Ela promove o desenvolvimento do ser social nos indivíduos, integrando-os à vida coletiva e moral, superando as nossas tendências que são egoístas e associais, né? Digamos assim, antissociais também, numa linguagem mais moderna. Resumidamente, nós temos essas questões, esses elementos que são necessários para que vocês revisem aí as aulas e possam pensar essa dinâmica, essas principais ideias do autor para a nossa AP1. Para finalizar aqui a nossa conversa de hoje, né? Vocês podem, após a correção, solicitar a revisão, tanto de AD quanto de AP, como eu falei na primeira aula para vocês. Mas eu acho importante que vocês conheçam como acontece esse processo de correção e de lançamento das notas. Primeiro, nós temos a realização da AP1 presencial nos polos, onde vocês, né, farão essa avaliação, escrevendo sobre ela. Acho importante também vocês, né, terem esse exercício da memória e da escrita. Depois que vocês fazem essa prova ela é enviada por malote para o UERJ Maracanã. Nós retiramos lá no polo do CEDESD, com a coordenação da secretaria, essas avaliações para a correção e para o lançamento na plataforma. Então, aí é um prazo. Então, é preciso aí segurar um pouco a ansiedade, porque tem todo esse processo. Após o lançamento das notas no Sistacad, vocês podem solicitar a revisão. Mas, como eu já disse no começo dessa revisão de véspera, a depender do resultado, ainda vocês terão essa oportunidade que nós combinamos lá na nossa aula ao vivo de realizar uma atividade extra, até aí de 0,5 a 1 ponto para complementação de nota, porque, como eu disse, às vezes o estudante quer complementar a nota, mas já está aprovado quando faz a P1, a P2, né? Todas já teve uma nota suficiente, mas ali por questões de ver mesmo se aprendeu, ele gostaria de melhorar e não tem essa oportunidade. E eu me comprometi com vocês a desenvolver essa estratégia nesse semestre. Então, não fiquem ansiosos. Ai, professora, mas o vídeo síntese não está lá. Falei ao vivo que é uma estratégia, até mesmo para que vocês possam revisar após tudo isso e passar para a etapa seguinte, que é a D2 e a P2, não tendo lacunas nesse conhecimento anterior das aulas 2 a 6. Para finalizar, deixo aqui uma frase de Durkheim para que vocês possam refletir se concordam ou não concordam com ela, entendendo que a gente precisa ter e construir o nosso pensamento a partir da leitura de um autor, onde ele vai dizer lá no texto que vocês têm, né, escrito pela professora, é preciso sentir a necessidade da experiência, da observação. Veja, aqui ele traz elementos essenciais de defesa. Experiência, observação, vejam, da empiria, da corrente positivismo. Tá, né? Ou seja, a necessidade de sair de nossos próprios para ascender à escola das coisas, se queremos conhecer e compreender. O que o Comte buscava? E Durkheim aprimora com a teoria do fato social. Esse desenvolvimento do intelecto da humanidade, da razão. Boa avaliação, né, e bons estudos, e vocês podem entrar em contato conosco caso tenham alguma dúvida. Lembrando que vocês podem solicitar uma videotutoria, mas é preciso agendar pela plataforma. Até a próxima. E eu espero que nós tenhamos um encontro ao vivo, nosso próximo encontro esteja tudo bem e possamos nos encontrar ao vivo para as dúvidas. Um grande abraço.